Pai, dá-nos a graça de poder ver pela Tua Palavra o que Tu tens para nós através do Teu Filho. Faze-nos descansar na pessoa de Jesus. E descerei e verei. Capítulo 18 de Gênesis. E descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus, Ele não age por impulsos. Deus investiga. Lógico que isso está mostrando algo que está dentro da sua onisciência, mas está mostrando que Ele é um Deus que não é apanhado por umas circunstâncias, e Ele não vai deixar de examinar. Quando Deus mostra para Abraão, e a palavra de Deus diz que ele, antes de fazer qualquer coisa, ele conta para os seus profetas, ele mostra o que vai acontecer, para que ninguém fique surpreendido. Partiram dali, no versículo 22, aqueles homens, e foram para Sodoma. É interessante que o Senhor não foi para Sodoma, porque essa cultura é uma cultura anticristo. A cultura sodômica, ela é uma cultura que não cabe à presença do Senhor. Ele não vai à cidade, os anjos vão. E Abraão permanece na presença do Senhor. Deus, Ele se revela aos íntimos, aqueles que querem estar com Ele. No verso 23 do capítulo 18 diz que, aproximando-se ele, Abraão, diz: destruirás o justo com o ímpio. E então ele começa uma oração que nós já vimos aqui, e que ele vai diminuindo até chegar a 10, supondo que em Sodoma houvesse 10 pessoas. E aí ele parou, e Deus disse que não destruiria. E quando Abraão parou de falar, no verso 33, a Bíblia diz que retirou-se o Senhor. É muito interessante que o Senhor está sempre com aqueles que falam com Ele. Com Adão, ele tinha comunicação na viração da tarde, eles conversavam. Enquanto as pessoas não querem conversar com ele se retira. O lugar da intimidade com o Senhor é um coração que quer estar com Ele. E Abraão voltou para o seu lugar, e agora nós entramos no capítulo 19, que é a história da salvação de uma família que havia entrado em Sodoma. Vamos dar uma voltadinha no capítulo 13, no verso 10, é onde aparece aqui como foi que Ló caminhou para Sodoma, como foi que ele
começou a se impressionar com Sodoma. Eles estavam tendo uma dificuldade os pastores de Abraão tinham contenda com os pastores de Ló por causa dos rebanhos, a pastagem que não dava para todo mundo. E então Abraão diz: olha, vamos nos apartar aqui, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abraão diz: eu não quero ter a primazia na escolha, você vai escolher. E aí no verso 10 diz que Ló levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Os nossos olhos são sempre portas muito preocupantes. O primeiro pecado foi vendo a mulher que a árvore era agradável, boa, desejável, tomou do fruto. Vendo. E aqui nós vemos Ló levantando os olhos, ele viu a campina, viu a fertilidade toda bem regada, era um jardim, e ele cobiçou o melhor. Aquilo para ele diz: não, se o tio disse que se ele escolher a esquerda ele vai para a direita, se escolher a direita vai à esquerda, então eu vou escolher aqui o que está de melhor, e ele que vai lá para cima do morro, porque só tinha o vale ou o morro. E aí ele escolheu, veja o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Nós já vimos isto aqui no passado, que tudo que vem do Oriente é preciso você se orientar, senão você vai ter problemas. Desde o jardim do Éden, o homem foi para a terra de Nod, ao oriente do jardim, e assim você vai vendo que do Oriente nunca vem coisa que seja das melhores. E aqui o Ló escolheu as campinas e partiu para o Oriente. Mas os versos 12 e 13 mostram a forma como ele foi chegando para Sodoma. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Esta expressãozinha bíblica é muito interessante. Ele não chega de vez em Sodoma. Ele vai se aproximando aos poucos. Ele vai chegando. Ele nunca pega um avião e sai do Rio de Janeiro para Santos. Ele vai devagarzinho. Vai devagar. E chega lá. E chega. Ele vai devagarzinho, armando as suas tendas até Sodoma. Ali estava não só a facilidade, os campos ricos, mas estava uma cultura que o verso 13 vai mostrar o que era Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Todo mundo é mau. Mas esses grandes pecadores contra o Senhor
não aparece assim na Bíblia com muita facilidade. Esses grandes pecadores contra o Senhor é aqueles que normalmente rompem com a natureza, com o que é natural, com aquilo que é estabelecido. Eu como com a boca, eu escuto com os ouvidos, eu vejo com os olhos, isso é natural. Eu tenho sexo de modo natural. Quando esse sexo não é de modo natural, é um rompimento com a ordem da criação. Isso faz parte do processo da perversão de grandes pecadores que querem assumir uma posição ainda maior. Então, o Ló se impressionou com a beleza e com a fertilidade, eu vou levar vantagem, e foi sendo atraído para um sistema que acabou aprisionando essa família. Sodoma não amansa, eu faço meus trocadilhos bobos, ela só doma. E ela põe no indivíduo as máscaras e os cabrestos interiores, e a pessoa fica presa dentro destas atmosfera de perversão. Agora, voltando para o capítulo 19, nós encontramos que os anjos eles vêm para a casa de Abraão ao meio-dia, mas para a casa de Ló de noite. É no mínimo curioso, porque a cultura de Sodoma é a cultura de Lilith. E Lilith é a serpente da noite. Terror noturno. Terror noturno. É o terror noturno. Agora nós temos uma propaganda da Skol, com as duas garrafinhas de cabeça para baixo, preparada para as criaturas da noite. É que nós às vezes, é assim que a gente entra em Sodoma, viu? São essas sutilezas que vão levando e vão trazendo para que a gente habitue-se com a cultura da permissividade sexual sem controle. E ao anoitecer, vamos começar aí, Alexandre. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Pode ir. Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite na praça. Interessante que o Senhor não foi, né? Só foram os dois anjos. Eram 3. Na casa de Abraão chegaram 3. Chegaram ao meio-dia. Abraão, ao vê-los, corre, se prostra, lava os pés, põe comida. Agora Ló, o Senhor, não sentiu-se à vontade de ir à casa de Ló, porque Ló estava profundamente impregnado de Sodoma. E ele manda os seus 2 mensageiros para retirar, porque a salvação
dentro do aspecto, o Senhor teve que entrar no mundo, morrer, para nos tirar do império das trevas e nos sacar. Nós saímos à força. Nós não sairíamos sem esta ação quase coercitiva para retirar aquela família que Abraão até colocou um pouco mais de gente dentro dessa família, porque ele sabia que a família só tinha 4 pessoas. Mas ele poderia ter algum neto, algum filho, eles não estavam mais se comunicando, então ele foi até 10. E o Senhor enviou os anjos para analisar a situação. Os anjos andaram ali pela rua, logo o Ló disse, não, você não pode ficar aí na rua, porque aqui na rua o trottoir é pesado. As coisas aqui na leste-oeste, você não brinca com esse assunto não, você vai ser, a expressão é um pouco pesada, mas você vai ser currado. Corre para dentro de casa. Eles não, os anjos disseram, não, nós vamos ficar aqui mesmo. Nós vamos ficar, essa cultura, nós não vamos entrar na sua casa. Sua casa está muito contaminada. Essa é a minha interpretação, viu, gente? Eles estavam agora numa situação muito difícil, viu? E Ló então diz, agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés. Ele não se propõe lavar os pés deles. Abraão se propôs lavar, Ló não, lavai os pés, pernoitai. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Ele está empurrando o negócio disso assim. Ele não sabia que os anjos ou aqueles mensageiros tinham uma missão especial. E eles disseram, não, nós passaremos a noite na praça. Não, ele não... Você sabe que laodiceriano, sabe o que é laodiceriano? Os crentes de Laodiceia, o Senhor está batendo na porta e ele está com a porta fechada. Ele não dá muita guarida para o Senhor, não. O Senhor está batendo na porta deles, querendo ceiar com eles, mas eles não têm. Não ouve a voz, não tem interesse com o Senhor. Eles estão impregnados com a cultura do mundo. Mas será que Ló fazia parte dessa cultura sodomita? Não, ele em si não, mas sabe como é que ele estava? Eles tinham dado uma dignidade para ele. Eles puseram ele dentro do grupo da maçonaria, ou do Rotary, ou do Lions. Um negócio desses lá de destaque. Fez um agrado. Ele virou juiz, assim, homem de... E aí você começa a baixar a guarda. Né? A cultura do... Não, a gente boa. Aí a gente começa a baixar a guarda. E aquela coisa também, não sou como eles, presido sobre eles, uma sensação de uma justiça acima da média. A média, você não sabe, eu sou doutor honoris causa, sabe? Da Universidade de Coimbra. Você não pensa em Deus. É terrível, a gente acha umas coisas. E
ele não se propõe, mas aí eles nós vamos passar a noite lá na praça, e ele, no verso 3, instou-lhes muito e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Quando ele percebeu que os anjos estavam meio reticentes, não queriam, essa palavra instou-lhes, ele quase que empurrou, pressionou, disse não, porque ele ficou com medo, ele conhecia a turma onde ele vivia. Não, entra para aqui, fica aqui com a nossa casa. E aí ele fez coisas boas, ele preparou um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Algumas coisas da cultura do Abraão, da família da Babilônia e daquela história de família. Ele faz algumas coisas. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós, para que abusemos deles. Era o ritual, era daquele tipo de procedimento. Vocês, seu Ló, por favor, nós vimos que 2 homens entraram na sua casa e nós precisamos... Carne nova. Hã? Carne nova, né? Não entendi. Carne nova no pedaço. Carne nova no pedaço. A Bíblia usa uma expressão que diz assim: eles não somente fazem, mas aprovam os que assim procedem. Essa é uma cultura que não só abusa, mas ele quer que outros entrem no mesmo processo e que se aceite tudo isso como normal, que esse sistema é natural, que essa coisa não é uma aberração, que nós temos que aceitar perfeitamente. Eu não tenho muitas dúvidas a respeito da morte do deputado Clodovil. Clodovil, ele bateu contra o casamento homossexual, o casamento gay. E ele bateu contra o tamanho do nosso Congresso Nacional. Ele disse que o Congresso Nacional era inchado, tinha deputado demais e que casamento gay era uma aberração. Ele disse: eu sou gay, mas eu sou filho de um casal hétero. Isso não tem sentido. E ele não sofreu exame de autópsia. Tem poucas pessoas que morreram e não foram autopsiados. Eu não tenho dúvida de que apagaram o Clodovil. Como me cheira mal a morte do Eduardo Campos. Eu tenho muitas dificuldades. Mas isso é só entre parênteses. Essa turma é uma turma rancenta já de muitos anos. E eles queriam, e a palavra é,
traze-os fora, para que abusemos deles. Nossa cultura é cultura de Yadá. É conhecer e discriminar e levar a essa consideração de abuso. Tem uma, como é que ela chama? Damaris, aquela pastora que é assessora da Câmara. Ela anda esperneando, agora puseram, ela parece estar de mordaça, porque ela andou denunciando do que está acontecendo no Congresso Nacional Brasileiro. E nós estamos anestesiados. Como cristãos, nós estamos anestesiados para o que está acontecendo. A bancada chamada evangélica, eu não tenho nenhuma preocupação que esteja sendo gravado. É uma bancada comprometida com a nonice e a insignificância. Não toma posturas. Faz tempo que eu não vejo um político que tenha sangue, que tenha caráter nesse país. Negócios e negócios e negócios. E aqui está a cultura dos abusos. Nós queremos levar vantagem desse negócio. E o Ló tenta de todos os modos resolver a questão. Versos 6, 7 e 8. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Você não está sofrendo a pressão disso na sua casa, não? Outro dia eu vi um senhor dizendo assim: Pastor Glênio, eu estou pedindo a Deus que me leve antes dos meus netos serem abusados, porque não tem mais reversão. E eu disse: eu estou pedindo a Jesus Cristo que venha logo e nos retire, antes que esse negócio se torne pior. O mundo está em profundo caos. Eu recebi um livro ontem da Mundo Cristão, eu comecei a ler sobre a perseguição. Ele vai ser lançado em novembro. Ele pediu a alguns pastores para fazer uma avaliação. A perseguição contra os cristãos na face da terra. Hoje nós temos mais cristãos perseguidos do que em toda a história do cristianismo. Só neste século. Só que nenhum jornal conta. Portas Abertas manda. Hein? Portas Abertas manda a revista mensalmente. E lá ele fala dos países que estão sofrendo perseguição
e o tipo de perseguição que eles estão fazendo para os cristãos. Eu estava vendo aqui, em 2005, 3 jovens na Indonésia foram decapitadas. Estão aqui, colocadas. De lá para cá, é uma avalanche. Indonésia, Índia, Filipinas, China, Timor Oriental, Oriente Médio, a Eurábia, Europa, Arábia. Hoje tem 50 milhões de muçulmanos em processo de dominação. Nós estamos vivendo um momento realmente muito complicado. É tudo do Oriente, né? Uhum. Eu estava olhando essa moça, essa jornalista sueca, depois de ter sido abusada por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas nenhum jornal do mundo conta isto. Essa é a cultura da permissividade e dos abusos e da destruição da família. Eu tenho 2 filhas, cara, são virgens. Eu dou minhas filhas em proteção a estes homens. Como é que nós vamos fazer? Ele disse: agora você quer dar ordens aqui, quer botar regras no nosso Congresso? Você é estrangeiro e você quer impor aqui no nosso meio, nós vamos fazer pior com você do que vamos fazer com eles. Vamos continuar aqui. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Essa é uma coisa muito interessante. Essa palavra cegueira aqui, ela é uma palavra que aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui, feriram de cegueira os que estavam fora, e em 2 Reis, capítulo 6, verso 18, quando o Eliseu orou e fez com que o exército fosse ferido de cegueira, e eles não conseguiam chegar até que ele levou o exército para a presença do rei. É uma cegueira não propriamente de não enxergar, mas de não perceber. Não perceber. Fica como que baratinado. Desorientado. Desorientado. É uma coisa assim que ele fica como que... É uma cegueira semelhante à cegueira do homem sem Cristo. Ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Ele está... É aquilo que o Senhor disse, que ele veio trazer luz aos cegos, ou vista aos cegos. Esta é a cegueira que caiu sobre aquela turma que estava fora,
e eles ficaram apalpando, procurando a porta, mas não conseguiam. Só para dizer uma coisa, muitas vezes dentro de um propósito o Senhor nos faz com que você passe por certos lugares que as pessoas não lhe veem. O meu pai, certa ocasião, ele foi buscar reforço policial viajando de Corrente, no Piauí, até Barra, na Bahia. E eles puseram uma emboscada para ele, para pegá-lo. E o meu pai passou por entre eles e eles não viram. A cavalo. E 4 horas depois, os jagunços disseram, passou alguém e disse, vocês encontraram um homem assim, assim? Ele disse, já estava perto de Santa Rita. E eles não viram. Eram mais de uma meia dúzia de jagunços. Como é que pode fazer isso? Só por um propósito de Deus, que Deus faz cegar. E muitas vezes Deus nos protege de situações que você nem sabe. Você não tem nem noção. Simplesmente você foi protegido por um propósito qualquer que o Senhor tinha nessa coisa. Muitas vezes eu agradeço ao Senhor pelas coisas que Ele me protegeu durante o dia que eu não vi, mas eu sei que a mão dele esteve me guardando, me retirando de certas circunstâncias. E eles não conseguiram entrar na casa do Ló. Verso 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Agora vocês estão vendo bem qual era o propósito. Eu tenho que salvar essa família. Tem mais gente dessa família aqui? Porque crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Tem mais gente aqui para eu carregar? Que nós vamos tirar vocês daqui. Esse clamor aqui é o clamor de Jó? O clamor de Abraão na intercessão. Não, esse aqui é o clamor da cidade. O clamor daquela cidade. Você viu lá no capítulo anterior que ele diz assim que o Senhor desceu para ver, porque o clamor estava subindo. É o clamor da perversão. A medida, chegou na medida. O sangue de Abel clama, a perversão clama diante do Senhor. Às vezes o Senhor desce para ver as coisas, examinar o que está acontecendo ali. Lógico que tudo isso é figura de linguagem muito, porque ele sabe todas as coisas, mas mostrando a sua atenção para os momentos. Não tem nada fora do seu controle, nem um fio de cabelo. Mas ele desceu e disse assim: agora vamos tirar esta família. Eu sei que é pesado isto, mas Deus não prometeu salvar todo mundo, mas salvar aqueles a quem ele veio buscar. O Senhor salva os seus. E ali tinha um processo intercessório também envolvido. E eles dizem: você tem mais alguém aí nessa turma? Filhos, genros, tal? Vamos embora. Vamos sair rápido.
O clamor chegou e tem aumentado a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-la. Vamos lá para o verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Você vai ver algumas coisas que são interessantes nesse processo. Quando Abraão vê os anjos, Abraão se apressa. Quando Ló ouve a palavra dos anjos, ele se demora. Presta atenção nisso, esse negócio da demora ficar, essa falta de diligência. Abraão viveu fora de Sodoma e teve mais influência do que Ló dentro de Sodoma. Ló primeiro procurou argumentar com os homens na porta e depois negociar com eles. A abordagem de Deus era para julgá-los. Eles amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas, quando começam a querer fazer más diante da palavra de Deus, aí elas estão em perigo. Deus não encontrou 10 justos, mas ele poupou Ló e a sua esposa e as filhas por causa da intercessão de Abraão. Ló foi colocando a sua barraca cada vez mais próxima de Sodoma, até que Sodoma entrou em Ló e na sua família, que é a única forma deles saírem de lá foi no muque. Às vezes Deus tem que nos dar um choque para nos tirar dessa cultura que nos aprisiona tanto, que a gente fica preso. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo se achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite-me que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Pode ir até o final. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Então, aqui nós temos, e a gente vai gastar um tempo ainda bom aqui nesse processo, o processo da salvação de uma família operado por Deus.
ele vem em busca daqueles a quem Jesus intercede. Nós temos um intercessor no céu intercedendo pelos seus. Ele vem buscar estes e ele vai tirá-los. E ele vai tirá-los. Você vai ver que o Ló chama os seus genros, mas os seus genros acharam que era gracejo, que era piada. É a mesma coisa que muita gente acha que é piada a vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, eu estava vendo um teólogo falando sobre isso, dizendo que essa é uma ideia escapista da realidade. Mas os anjos apertaram com Ló: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas. Essa turma que não quer vai ficar para trás mesmo, seus genros, para que não pereças no castigo da cidade. Eu vou dizer uma coisa, porque ninguém sabe se é no começo, no meio ou no fim que Jesus vai voltar da tribulação. Mas eu sou assim exprimido por certa lógica bíblica que ele vai tirar a turma dele antes. Por esses eventos, por exemplo, ele tira Noé antes do dilúvio acontecer. E ele tira Ló antes. E são exatamente os dois que ele diz: ó, lembra do tempo de Noé, que as pessoas casavam e davam-se casamentos, até que eles entraram na arca e depois veio. Aí depois ele diz assim: ó, lembra da mulher de Ló. Por que essa mulher foi ficar aí nessa história? Porque a mulher de Ló ficou olhando para trás. E Paulo diz: eu não olho para trás. Meu olhar é para frente, para a soberana vocação de Deus. Como se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, ele e a sua mulher e as duas filhas. Por quê? Porque a misericórdia tem essa condição. Misericórdia é Deus não me dá o que eu merecia. Vocês mereciam ser queimados aqui, mas eu vou tirar vocês. E tiraram e os puseram fora da cidade. Eu vou contrariar a teologia de que é o homem que decide por Cristo. Você aceita Jesus? Eu quero é ver quem aceita. Eu quero é ver quem é esse que tem essa capacidade de crer porque quer crer. Ele é tirado, ele é sacado, ele é retirado por uma graça furiosa. Agora não me pergunta por que ele não tira todos. Eu também não sei. Eu sei que ele saca. E eu também não sei por que na seleção do Filipão puseram o Fred. Pela onisciência dele? Hein? Não é pela onisciência dele? Isso somos nós querendo explicar Deus. Não,
Mas como é que podemos explicar a profundidade hein? Ele quer que todos sejam salvos. Aonde está dito isto? Palavra de Deus? Não, mas que todos são estes. Se a fé não é de todos. Que todos são estes. Nós precisamos ter cuidado com os todos na Bíblia. Todos que ele criou. Todos que ele criou. Ele não criou todos? Sim. Ele criou todos e ele vai salvar todos? Ele tem poder para salvar todos, não tem? Sim. Mas ele quer salvar todos? Me parece que não. Porque se todos não são salvos? Também me parece que sim, mas o porquê dessas coisas não compreendo. Não, ó profundidade da riqueza. A mesma dureza, essa mesma vácuo intelectual, enfim, de entender ele sendo Deus porque permitiu a queda de Lúcifer. Exatamente. E a queda nossa. E ele deixa um vácuo, sabe para quê? Para ele preencher. Para você não ter ninguém para explicar. Para você depender dele e simplesmente adorá-lo. Porque se você explicasse, quem aguenta nós? Exatamente. Mas é duro, né? Assim, dá uma peninha. Dá uma peninha. Se eu fosse Deus. Pastor, mas também tem um versículo que diz que Deus fez seus pratos para honra e outros para desonra. Eu não sei explicar nada disso. Eu não sei explicar e nem quero explicar, nem tento explicar, mas eu também não quero dizer, isso aqui é assim, porque isso aí chama-se estupidez de um homem finito querendo explicar aquele que é absoluto e infinito. Mas veremos, né? Nós Hoje a gente vê parte, veremos facilmente. Sim, e nós vamos nos prostrar em adoração porque que Fred está no jogo. Eu não entendo porque ele não salva todo mundo, eu não entendo nem porque ele escolheu eu, vou entender porque que ele não escolhe os outros. Por que ele foi me escolher? Pois é. E ele só pode ter me escolhido. Penso Eu fico achando interessante quando os teólogos tentam explicar o que não se pode explicar. E querendo e se enchendo de argumentos. Eu vi Paulo tentando, chegou num ponto que ele disse assim: profundidade da riqueza, tanto do saber como do conhecer de Deus. Quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a ele para depois pedir? Quem foi? Quem é esse? Cara, para com isso. O fato é que Deus salva e salva quem Ele quer salvar. Por isso você diz que nem a fé é nossa que Ele nos dá. Faz sentido. Ele salva quem Ele quer e a quem Ele quer salvar, Ele provém a fé. E a nossa convicção vem da fé que Ele nos deu, é isso? Exatamente. Complexo. Eu me lembro de um dia de um cara que disse para mim assim: sou ateu, sou comunista, sou anticristo, não quero. Graças a Deus, porque você, pelo menos uma coisa, você é autêntico. Tem muita gente que é tudo isso e não fala. Graças a Deus por isso. Eu não quero Deus. Agora eu quero dizer para você, se Deus quiser você, não há nada nesse mundo que te faça. Desde salvo. Eu tenho os artigos desse cara hoje aqui no meu iPad. Ele já passou? Dietrich Bonhoeffer, não. Esse chama Juarez Dietrich.
rendido pelo Senhor. Ele podia ter retirado todo mundo de Sodoma, mas não quiseram também. Não, ninguém entende esse mistério, porque a Bíblia diz que é dele tanto querer como efetuar. Mas lá não queriam sair, eles preferiam aquilo lá. Aquilo é... Nem o Ló não queria. Nem o Ló. Nem o Ló. O Ló saiu no tapa, arrancado a fórceps. E a discussão do livre-arbítrio está aí também, né? Livre-arbítrio, querida, só Adão teve e Eva, antes do pecado. Depois do pecado, essa história de livre-arbítrio é conversa fiada, porque nós já nascemos, ó, o pecado já passando do nariz para cima, ó. Não entra devagar não, que já estava tomando conta. Consigo entender isso, mas, por exemplo, essa escolha dessas pessoas de dizer não quero, não conheço, não quero conhecer e acabou, ela faz sentido para mim. Primeiro que nós somos a imagem e semelhança de Deus, então a gente tem esse... Ah, nós somos mais também? Porque perdemos, caímos no pecado, ficamos a imagem e semelhança do pecado. Aqui é calvinista, querido, é depravação total, aqui não sobra nada. Depravação e graça. Graça nos alcance, amém. Para ser um lixo tem que melhorar muito. Para ser um lixo tem que evoluir demais. Por um lado é bom, né? Porque quanto mais lixo, mais... E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Isso não é calvinismo, não, isso é graça. Antes de Calvino existir, já existia o Evangelho lá no Jardim do Éden. Graça. Calvino só ajudou a pegar os pensamentos de Agostinho e de Escoto e de uns outros que tentaram pensar, mas pegaram o que estava na Bíblia. Deus escolheu Israel não porque ele fosse bom, mas porque eu o amei entre todas as nações. Ele nem escolheu Israel, ele formou Israel. Não existe. Eu escolhi, eu te escolhi e te formei. Deus é sempre muito, é Ele mesmo. É Ele mesmo, completamente. Eles podem esperar o que eles quiserem. Não vai desfazer a fidelidade de Deus. E não é a minha discussão teológica que vai mudar o que Deus determinou. É Deus que vai operar. Só quando o ônibus passar de novo é que eles vão ver. Quando que? O ônibus passar de novo é que eles vão ver. A Rafa está perguntando aqui por que Deus escolheu Israel. Não faria diferença escolher qualquer outro. Escolheu o pior, minha filha. Não existe povo pior do que Israel. É a teologia do varredor do... De quê? Teologia do varredor do colégio lá. Do seu Tatinho, quanto pior, melhor. A Deus, quanto pior, melhor. Eu só entendo assim, gente. O salvo é o pior. Os bons, esses não precisam de salvação. Esses vão para o inferno bem. Tranquilos, vão bem. Se quanto pior, melhor, já estou me sentindo alguma coisa. Então. Olha, nesse grupo aí tem mais gente. Eu só queria que você visse esse texto. E aí Alexandre fala tudo que eu já estou cansado. Não fala.
eu estou aqui só nesse versículo 16, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E o tiraram e o puseram fora da cidade. Os homens puxando. Esse é o texto que está me chamando a atenção. Ainda demoraram para. Agora, dá uma lidinha em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. Primeira Coríntios 1. A fim de que ninguém se glorie? A fim de que ninguém se vanglorie? Não, é 26. 26. Irmãos, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Tenta botar uma explicação nisso aqui. Você tá querendo Deus? Tô. Então, saiba que foi ele que escolheu as coisas desprezíveis, ou as desprezadas, as que não são. Então você deve ser um que não é, e que Deus resolveu fazer você ser. No que é. No que é. É o exemplo de Abraão. É. Abraão foi buscado no Babilônia. Um lugar mais improvável, né? Exatamente. E não venha com a história para cá que Abraão era Pai de fé. da maçonaria, não. Que ele era bonzinho. Abraão hein? Voltou o beijinho. Abraão deu trabalho. Deu trabalho. Como nós, né? Como nós. Do mesmo jeitinho. Quanto pior. Ó Senhor da graça. Ô Rafa. O Senhor escolheu você, Rafinha. Só o milagre. Rafinha. Eu acho que a gente, no dia que a gente descobrir de fato quem nós somos e como é que o Senhor nos escolheu, nós vamos ser adoradores, mas olha. Vai lá, Alexandre. Não, já tá bom já. Tá bom?